Olá, estamos começando mais um podcast porque somos iguais. Estou aqui com o Henrique Dias. Tudo bem? Tudo bom, Henrique? Tá. E também com o Wanderson Paixão. Eu pedi a mão esquerda, ele deu a mão esquerda. E é muito bom poder estar com você aqui, Henrique, também com o Wanderson. E a finalidade desse podcast, né, Wanderson, a gente poder falar o que liga, né? O que nos liga, o que faz com que nós tenhamos propósitos sobre a nossa cidade, sobre a nossa região e principalmente sobre as nossas vidas, né? Ainda mais hoje que vivemos um momento onde as pessoas cada dia, Henrique, estão mais distantes. Isso. Né? E queria poder, quem está em casa vendo, não sei como é que fala, Henrique, começando por você, não sei se a gente fala que você é cego ou que você tem uma deficiência visual, que é por onde eu gostaria de começar para a gente poder... Para simplificar, vamos no cego. Né? Vamos no cego. E o mercado entende isso? A população de forma geral entende isso? Cara, quem é das antigas, sim. A garotada mais jovem aí, o pessoal tá mais dentro do politicamente correto, né? Mas pra mim tanto faz. Você tanto faz. Wanderson, você... Pra mim, todas as brincadeiras, eu sou aleijado. Você é cadeirante. Não tô nem vendo. A gente fala de que forma? Eu ou cadeirante ou eu sou aleijado. Eu não ligo muito não, acho que o respeito principal parte do que você sente pela pessoa, não pela palavra como você vai chamar ela ou não, né? E o politicamente correto seria como? Pessoa com deficiência. Uma pessoa com deficiência. Isso. E mas, né, igual eu tava falando com o Henrique agora há pouco, a gente se preocupa muito na forma de falar e se preocupa pouco na forma de agir. Não é incomum você ir no mercado e ter uma pessoa usando a vaga de PCD, aí você for falar alguma coisa, o pessoal reclama, ou a moto para na faixa zebrada da vaga, o pessoal não consegue entender que você tem que abrir uma porta ali para pôr a cadeira de rodas para sair. Mas, fora tudo isso aí, eu não ligo muito não para essa situação. Para mim, o que vale é o respeito das pessoas, né? E eu acho que é isso que nos liga, né? O respeito para com o próximo, o respeito com os amigos, com os irmãos, né? Afinal, como diz o programa, somos todos iguais e precisamos que entender do que nos une de fato. Ô Henrique, como você ficou cego? Como você ficou com essa deficiência? Bem, é uma longa história. Eu nasci com uma visão normal, né? E quando eu tinha 9 anos eu levei uma bolada no rosto, jogando bola na praia com a molecada, e 2 horas depois perdi a visão do olho esquerdo. Isso aqui no Guarujá já, né? Isso, aqui na Pitangueiras. Meu pai era zelador do edifício Guaibê, tava jogando bola ali com a molecadinha. Por conta da areia, será? Por conta da areia? Não, alguma coisa uma assim? pancada forte mesmo. Não, o cara era o Roberto Carlos. Mais ou menos, deve ter sido. E aí eu perdi a visão do olho esquerdo 2 horas depois. Ficou um descolamento total de retina. A gente na época operou, mas não teve como reverter. E aí eu fiquei com a visão de um olho só, que o pessoal conhece como monocular, né? Sim. E aí eu tive a minha vida normal. Nas duas vistas? Só Só olho na esquerdo. Do olho esquerdo. Aí eu fiquei com a visão normal até 22 anos. Era capoeirista, nadei, tive moto, fiz faculdade, tudo. E aí eu tive um descolamento de retina no olho direito também. Em decorrência dessa bolada? Não. Aí eu já tinha passado já 13 anos isso. Aí foi provavelmente um acidente de moto que eu tive. Não deu na hora, mas deu algumas semanas depois, comecei a sentir uns flashes. E eu já sabia o que era, porque eu sempre estudava as coisas ligadas à medicina, eu gostava muito. Aí já corri no médico e no dia seguinte ele já me operou. E aí a visão ia continuar normal, tudo, só que aí teve uma complicação muito fora do comum e a minha retina rachou no meio do olho que eu enxergava e eu fiquei cego. Aí fui para os Estados Unidos, só para escutar em inglês o que o médico falou, que eu já tinha escutado em português, que eu nunca mais ia enxergar. Caramba. E aí cheguei lá, passei por 12 médicos, o cara falou, você quer que eu te opere? Eu falei, tudo claro, né? Ele falou, então é o seguinte, a tua chance é de 1%. De você voltar a enxergar novamente. De voltar a enxergar. Eu estava com 22 anos. Aí ele falou, eu não vou te cobrar nada. Um americano falou isso, né? Se o americano falar que não vai te cobrar nada... Porque É verdade. muitas coisas que a gente escuta sobre os Estados Unidos e americanos em geral. E ele falou, eu te opero, você só se vira com o hospital. A gente fez um acordo com o hospital de ir pagando parceladamente. E
5 dias depois eu estava enxergando. E 40 dias depois eu estava dirigindo o carro. Foi um negócio assim, bem milagroso. Que loucura, mano. E quanto tempo isso durou? Aí durou 29 anos essa visão que eu tive, que flutuou entre 10% e 20%. Era suficiente para eu ter minha vida semi-independente. Quando a gente fala durou mais 29 anos, você tinha quantos anos quando você deixou de enxergar totalmente? Isso tem 11 anos, eu estava com 51 anos. Hoje Então eu tô com recente, 62. não é tão não faz tanto tempo Faz assim. 11 anos que aí eu perdi a visão mesmo. E você tomou uma bolada no olho num jogo de futebol na Praia das Pitangueiras. Isso. Tava ali jogando bola e de repente o cara chutou. Feriado de 7 de setembro, lá em Quantos anos você falou que tinha? 1971, isso aí. Hã? Você falou que tinha quantos anos? Na época eu tava com 9 anos. Nossa, bem novo, hein? Caramba, 9 anos. O meu filho, o Fábio, tem 9 anos. Nem Nossa. óculos eu usava. Isso que os médicos nunca entenderam, porque na minha família não existe nenhum caso. Então foi um chute de um adulto, porque o meu Foi filho... uma bolada muito a queima-roupa, isso eu me lembro meu filho, bem. talvez meu filho não joga bola. Sim. Mas assim, Não, e como que você vai esperar que você vai existem, ficar cego? não, mas no caso existem do organismos e organismos. É Tem verdade. pessoas que passam, um boxeador leva soco A vida toda. durante anos e não acontece nada. Teve casos de um cara levar uma boladinha de bola de tênis e teve descolamento de retina. Nós temos aqui o Fernando Santos, que é jornalista aqui no Guarujá. Conheço. E ele também teve, né, um problema na visão, e o Fernando enxergava muito bem, e o Fernando deixou de enxergar totalmente também na busca de uma cura que ainda não é conhecida. Agora, imagina, né, como é que é a vida. O Fernando, ele se adaptou, ele tem todos a forma de ele poder andar, de poder movimentar. E pra você, como é que foi isso? Não, o Henrique também é independente. Eu fui na casa dele e você não acredita. Você não acredita. Tanto que pra entrar na casa dele tem um degrau já. Pra mim já causou estranheza. Já tava errado, né? E você vai na casa dele, fez um café pra gente, pegou os livros, mostrou e tal. Totalmente independente, né, Henrique? Qual é a sua atividade profissional? Então, atualmente eu sou escritor, né? Eu estou aposentado, mas eu escrevo sobre vários assuntos que eu tenho interesse, como política, como história da cidade, futebol. Eu escrevi um livro sobre a história do Brasil e da Argentina no futebol. Que deve ser muito, muito legal. 100 mais 10 anos de rivalidade, não é isso? Mas qual o nome? 100 mais 10 anos. Não, são 2, né? São dois livros. livros. O primeiro chamava-se 100 anos de rivalidade. Esse já esgotou. Aí, 9 anos depois, eu publiquei a segunda edição, que é 100 mais 10 anos. Então, são 110 anos de rivalidade. Que o primeiro jogo Brasil-Argentina... São 2, é o mesmo assunto, mas o segundo é maior. Bacana. Porque ele tem 10 anos a mais de informação. Bacana. E esse Fidel com a dele e eu com a minha? Esse conta um pouco desse momento que eu fui para os Estados Unidos, especificamente lá em 84. Então, para a galera que viveu os anos 80, esse livro aí é sensacional. O pessoal Fidel com a dele e eu com a minha. Isso. Henrique Dias. Esse título é o título é top, né? Esse título é o seguinte: durante as madrugadas eu ficava escutando rádio cubana lá em Miami. Eita. Porque a rádio do governo cubano só entrava nos Estados Unidos quando eles abaixavam de 50 quilos para 10 quilos. Você entende bem disso? Sim, é meu mercado. Tá, então eles abaixavam nos Estados Unidos, a rádio cubana, a rádio rebelde entrava e eu ficava escutando os discursos do Fidel Castro. Sim. Meu Deus do céu. Porque eu troquei o dia pela noite nessa época. Que quando você deixa de enxergar, até eu me adaptar, e foi bem no começo isso, e aí eu começava a escutar esses discursos. E eu ficava escutando as notícias do jornalismo lá da rádio cubana, sim, né? Chama Rádio Rebelde. E aí, quando eu comecei a escrever esse livro, eu falei, eu fiquei ouvindo a revolução do Fidel Castro e a minha vida estava passando por uma revolução. Então é o Fidel com a revolução dele e eu com a minha. Esse é o intuito. Sensacional. Você então contou um pouco da sua história e o Fidel contando... Ele entra aí mais para dar esse ar da graça na capa e no preâmbulo. O livro não tem nada a ver com política. Mas muita gente entende que sim e compra achando. Né? Eu acho ótimo, porque eu já vendi muito livro para pessoal socialista achando que eu estou falando do Fidel. Aí tem outra aqui, a política sem caô. Sem caô. Imagina a política sem caô. Isso daqui é mais pro público jovem. Mas essa é a ideia. A gente tem que trazer para a política
todos os brasileiros. Sim. Né? As pessoas têm que participar da política, né? Então, muita gente fala, não quero saber disso, não é verdade? Todo mundo fala, não tô a fim de saber disso, é tudo uma porcaria. Não, na verdade, a pessoa tem que participar sim, porque aí as coisas vão melhorar. Sim, a ausência dos bons com aquela história de prevalecem os maus, né? Exatamente. Nós temos esse problema, né? As pessoas, de forma geral, elas não querem participar, né, do meio político. Geralmente eles possuem uma crítica muito forte ao meio político, mas eles deixam que se governar. Não querem perder a zona de conforto. Não querem perder a zona de conforto. Você, meu amigo Wanderson, vamos falar agora um pouquinho de você, como é que aconteceu, cara, para você poder esse acidente que te levou para essa cadeira, né? Primeiro que foi um sonho da minha vida. Eu nunca pensei em fazer nada que não fosse ser policial militar, né? Nada que não fosse ser militar. Você é policial militar da reserva. E foi uma briga para conseguir entrar, e eu fiquei apenas 7 anos na ativa. No dia... Eu me perco no dia. Tá? Foi interessante. Eu paguei por uns dias e eu me perco. O susto que Entre você tomou. O dia 14 e o dia 17 foi o dia que eu fui baleado, eu não tenho certeza. E acabei ficando paraplégico. E o médico falou exatamente o que o médico falou para você, Henrique. Você tem 1% de chance de voltar a andar. Você tomou quantos tiros você tomou? Eu descobri que tomei 2 um mês depois. Um mês depois. Você achou que tinha tomado um tiro só? Eu achava que tinha tomado um tiro só no ombro. Sim. E isso o pessoal não consegue entender. Só que eu tava de costa. E quando a pessoa anunciou, eu virei e saquei a arma. Quando eu saquei a arma, ele atirou. Então pegou na diagonal. Hein? Você acha que o bandido ele não atiraria se você não tivesse sacado a arma? É aquele negócio, a gente nunca sabe, né? Porque quem me garante que ele também não ia me executar se ele achasse a arma? E outra coisa, tem o instinto também, né? A pessoa fala, perdeu, você tá armado, você levanta e tenta... E aí você tomou um tiro no ombro de frente... De lado. O tiro pegou no seu peito. Não, pegou no osso da clavícula. No osso da clavícula? Aqui, ó, bem no ombro mesmo. Atravessou, pegou a sua coluna. E parou no meio mais ou menos no meio do corpo, embaixo da direção do peito. E por isso que o seu braço ele ficou... Isso, aí o braço esquerdo ele ficou lesionado, né? Porque queimou o plexo, né? Na verdade, os nervos do plexo. E aí eu fiquei 1 ano com esse braço aqui sem mexer também. Então era um tetraplégico, mas com a paralisia do braço esquerdo. Ou seja, você perdeu o movimento das 2 pernas e você perdeu quantos % desse braço? Eu acredito que, pela minha ideia e pelo que eu vejo, pelo que eu consigo fazer, uns 60% do Você era canhoto? Do movimento do braço. Não, ainda bem, né? Ainda bem que não era canhoto, ainda dá pra tirar de novo. Wanderson, você se sente preso nessa cadeira? Olha, cara, sim, falar que não é hipocrisia, mas não da forma que eu imaginava. Eu não sei se com o Henrique é assim também, mas... É a minha pergunta. Henrique, você se sente preso na sua... Sim, claro. Putz. Eu posso fazer uma pergunta difícil? Pode, vamos lá. É escuro? Ou você vê um clarão? Não. Eu vejo luz de janela, luz da lâmpada. Eu tenho essa orientação ainda, mas... O que me prende mesmo é assim, eu moro a 1 quadra da praia e não poder ir na praia sozinho. Isso mexe comigo às vezes. Às vezes, não é que eu fique sofrendo por isso. Mesmo porque eu arrumo tempo, coisas para fazer, e o meu tempo quase não sobra para minhas atividades pessoais. Eu trabalho em média de 12 a 14 horas por dia. Então, meu cérebro não pensa muito nisso. Mas tem aquele dia, aquela hora que sim. E eu falo, puta, eu podia estar na praia agora, eu podia estar andando de bicicleta e tudo funcionando menos o olho. Aí é fogo, né? Você consegue sair, Wanderson, sozinho? Não. Se você falar, vou sair sem a Tailine, vou aqui dar um migué na Tailine e você para tomar um café sozinho. Não. Se for para dar um migué na Thaline, ela vai ter que me levar junto. Então é mais difícil. Ela tem que participar do migué, então não vai dar certo. Ela vai ter que dar um migué junto contigo. Então, nesse ponto, eu me sinto um pouco preso. Até porque eu era uma pessoa extremamente ativa, né? Extremamente ativa. Trabalhava doidado, praticava luta, jogava bola. Enfim. E aí, do dia pra noite, você tem que parar, aí é complicado. Qual foi a sua colocação no curso básico
da polícia. Tu foi Pirituba? Deus me defenda. Eu fiz em Sorocaba. Sorocaba? Nova geração. Primo rico da polícia. Exato. Porque o Pirituba... Batalhão número 1. Pirituba é a capacidade, é o quartel, a escola da polícia. Tipo assim, é o Gaza. A região é Gaza. Né? O cara Você fez lá? Eu fiz em Franco da Rocha. Mas também não foi que eu era bombeiro. Assim, também não foi tão ruim. Primo rico, mas assim, você não podia andar na rua, porque se você andasse na rua, mesmo sendo aluno, os caras quebravam no meio, sem acordo. Naquela época, você é de qual ano? Eu sou de 2011. 2011, imagina, eu entrei em 2006, quando teve aqueles ataques. Bem no auge do ataque. Bem no auge do ataque, eu tava lá, as cadeias virando. O tanto de gente que pediu baixa, né? E pediu baixa, o pessoal desistiu. Qual foi a sua colocação no curso básico da polícia? Antes de falar, vou me defender. Eu não estudei nem um dia na minha vida sequer. Nem para entrar na polícia, nem durante a polícia. Você imagina como que era. Mas em contrapartida eu prestava atenção nas aulas. Aí eu fiquei na média, exatamente era na metade. Aluno coruja, né? Eu ficava exatamente... Quantas pessoas tinha na sua turma? Tinha 1.600, se eu não me engano. 1.600, você foi em 800. Eu fiquei em 860 alguma coisa. Minha nota final foi 8,9,9. 89,9. Henrique, tu não sabe o inferno que é isso. Por quê? Você vai fazer assim, a colocação, quando você está mais longe assim, no meio, quando você se forma, você vai escolher as regiões que sobram. Então, para quem quer voltar para casa, esse é um problema sério. Né? Eu fui o 15º do meu curso básico. Né? Por isso tu vê com essa conversinha fiada. Tinha que fazer. Não, mas passava o dia todo estudando. Era o sonho de poder voltar para casa. Caso no final ele não ia fazer essa pergunta. Porque o Wanderson, ele é papirão. O Wanderson é bacharel em Direito. Agora o Wanderson está fazendo a OAB. E o Wanderson é aquele cara que ele é papirão. Ele vai atrás do problema lá e estuda. Mais ou menos, mas naquela época, quando eu entrei na polícia, o cara falou: Wanderson, no Guarujá ninguém quer ir. O que eu pensei? Tem vaga lá sobrando, né? Então, se for. Quando chegou na hora de escolher, eu só tinha uma opção na minha cabeça: Guarujá. Chegou na hora de escolher. Guarujá lotado. Eu podia estar em primeiro, não abriu vaga pra nenhuma cidade da Baixada. Ai, meu Deus. Aí o cara falou: tá aí, tu vai pra onde agora? Eu falei: cara, eu não faço ideia. Aí fiquei lá, os caras ficam te acelerando pra tu escolher. Eu falei: meu. Pra onde você vai, fulano? Vou pro 1º batalhão. Então vou pra lá também. Aí quando... Daí onde que é o 1º batalhão? É tranquilo lá, pô, Capão Redondo. Capão Redondo. Capão Redondo. Cara, tu saiu do Guarujá. 3 horas de viagem de ônibus pra trabalhar no Capão Redondo. Nunca tinha saído do Guarujá. Primeira vez foi pra Sorocaba e Guarujá. Só tinha ido o máximo. Encontrou o Mano Brau no Capão Redondo? Não encontrei o Mano Brau, mas eu saí, ele morava lá. Eu trabalhava bem na área que ele morava, né? Ele e outras personalidades também, né? Mas foi um choque de cultura muito bom. Muito bom. E bem atípico também, porque a gente vê as comunidades do Guarujá, as favelas do Guarujá, é totalmente diferente lá. Sim. As favelas lá é tudo asfaltado e todas as ruas têm placa. Então, assim, você se localizava muito fácil. Agora, a criminalidade lá era alta também. Sim. Era alto, rouba carro, rouba residência, rouba banco, tudo tinha. Capão Redondo sempre estava no programa do Gil Gomes. É isso mesmo. É da minha época também o Gil Gomes. Verdade. Estamos aqui. E tu chegou a se formar e trabalhou onde? Aí eu trabalhei em Arujá. Depois de Arujá eu não me identifiquei. Eu vou dizer qual foi a parte da polícia que eu não me identifiquei. E depois eu até disputei o governo do estado em 2018 e abri essa discussão. Eu não me identifiquei com o salário. O salário eu não me identifiquei. Na época a gente ganhava R$1.120. Imagina, você pensa assim, né? Vou fazer um concurso público, no concurso público eu vou ser estabilizado, que é um O sonho é o primeiro objetivo. É o primeiro objetivo, mas é um objetivo complexo, porque você vê que o maior número de suicídios estão vinculados ao policiamento. Depois existe ali a vida resolvida, ela não é necessariamente um benefício, né? Não que as pessoas tenham que ter problemas, as pessoas elas têm que ter uma agenda. E para você poder ter a agenda, você tem que ter preocupações. Então eu pensei, isso vai acontecer. Quando eu cheguei lá, que eu formei, que eu fui trabalhar, e eu falei, eu tinha na época a Beatriz, né, minha filha, R$1.120,
o que eu gastava de translado, porque a pessoa fala assim, o policial militar ele anda de graça. Não, não anda. Esses ônibus intermunicipais... Eles prestam favores. E são 2 vagas por ônibus. Então, às vezes, compensava eu pagar do que ficar esperando ali abrir essa vaga. E aí eu saí para poder empresariar e logo em seguida eu montei uma transportadora, né, uma transportadora de carga a granel, né, porque eu almejava ali ter uma condição. Então eu saí do meu sonho. Aqui no Porto mesmo? Aqui no Porto mesmo. Saí do meu sonho, que era o sonho do resgate. E olha, eu vou contar uma curiosidade que eu vivi bastante, né? O maior número de resgates que eu fiz, que deram óbitos, que eu tive presente, que deram óbitos, ou já chegou já no óbito, eram crianças que se engasgavam. Triste, né? É demais, assim, sabe? Ocorrência com criança é triste. Ocorrência com criança que se engasga com pão, criança que se engasga com carne. Aí outro dia eu estava numa padaria aqui da cidade e tinha uma criança com pão e a criança ia botando o pão na boca. Eu tô falando de uma criança de 8, 9 meses, sabe? E eu tava agoniado, que eu já conhecia aquele resultado. Aí eu fui até a mesa e falei pra você assim, pro pai, né? Tava o pai e a mãe. Ele tá com pão na boca. Aí o pai achou ruim, ele falou assim, porque ele tá tentando comer. Quando a gente não entendeu o que você tava querendo dizer, né? Quando ele tenta comer, ele põe o pão na boca. Só que ele tava já com o pão todo na boca. Aí eu falei, não, olha, deixa eu explicar. É que ele colocou já a metade do pão na boca e eu trabalhei no Corpo de Bombeiros e as ocorrências que eu peguei que mais dava óbito era essa ocorrência aí. Sim. Porque quando você perceber, você não vai saber desengasgar essa criança. Dificilmente vai ter conhecimento para fazer esse procedimento. Né? É complicado mesmo. Eu não sei se você sabe, se o pessoal de casa sabe, a polícia militar, quando você entra, tanto o bombeiro quanto o policial faz o mesmo treinamento. Ou seja, é o resgate básico e o policiamento básico, né? Que são os primeiros 6 meses, o primeiro módulo. E isso é interessante porque iguala praticamente todos os policiais num procedimento básico, né? E que pode tanto intervir em um crime quanto salvar a vida de uma pessoa. E esse o socorro. E esse tipo de procedimento que o Cláudio está falando, isso a gente aprende na escola mesmo. E é interessante porque acho que de 2000 e pouco para cá, a polícia passou de ser uma escolinha e passou a ser uma faculdade de polícia. Que é a faculdade de nível superior. E faz parto também, né? Faz, cara. Tem uma história acontece de parto muito isso, engraçada. Eu cheguei na casa da mulher, aí a mulher, não, tô tendo bebê e tal. Eu falei, pô, legal. Tá de quantos meses? 2 meses. Eu falei, não, moça, não tá tendo bebê não. Vamos esperar o resgate aqui. Vamos esperar o resgate chegar. Eu não vou ganhar essa medalha. Sabe uma coisa que eu vivi muito, Henrique? Quando às vezes a pessoa chamava lá pro Corpo de Bombeiros, ao policiamento, aí chegava, vivi muito isso. Eu tô brigando aqui com meu marido tá me ameaçando. Aí chegava lá, né? Então vamos, né, levar o seu pro DP, né? Vamos ver onde foi que ele te machucou. Aí a mulher falava assim, não. Eu não quero que você leve ele preso, não. Eu quero só que você dê um susto nele. É comum isso aí? Era comum. Não, demais. Aí eu tava assim, Bu! Aí o cara não se assustou. Eu falei, não deu certo. Não deu certo, ele não se assustou. Será que não é melhor levar pro DP? Porque pode ser que ele um dia crie mais coragem do que ele tá criando. Então você vê que de fato era um trabalho ali que tinha aquela coisa da paixão, mas tinha esse problema do que nós vivíamos. Deixa eu fazer aqui os comentários aqui. Nosso amigo Cecel Mazagão tá fazendo, Henrique. Grande Cecel. Meu cliente preferido lá no Mitos, restaurante, na Rua Rio de Janeiro. E agora ele tá lá no Itapema, lá na Maranhão. Olha, cara, eu vou aparecer aí, Cecel. O Edinaldo falou que ele quer um livro autografado, só que são muitos, viu, Edinaldo? Tem aqui, né? A Política Sem Caô. Agora, esse aqui, Fidel com a dele e eu com a minha, você fazendo um paralelo da sua história com a história do Fidel, ouvindo uma rádio cubana em Miami. Em 84. Em 84, fenomenal. E para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, conta um pouco da sua história, a gente quer te ouvir. Também gostaríamos que você pudesse participar aqui conosco, porque existe algo, Wanderson, que nos liga, nós somos todos iguais. Né? Nós temos essa questão no seu caso, trabalhamos
na mesma atividade. E no caso do Henrique, nós temos ali um amor especial, que é o amor pela sede do Guarujá. Eu queria que você contasse um pouco da história, já que você é um cara de história, do nome das praias da Pitangueiras e depois da praia da cidade do Guarujá. Tá. Vamos lá, Pitangueiras, né? Existia um sítio no canto ali da Rua Cubatão. Recentemente até teve um restaurante chamado Sítio Laranjeiras. Ah, fechou recentemente. Isso, agora parece que vai abrir um outro comércio lá. Aquele canto do Guarujá, então, existem referências de que ali existia esse Sítio Laranjeiras e ali existiam muitas pitangueiras, naquela Rua Cubatão, chegando até o Sobre as Ondas. Os pés de pitanga. Pés de pitanga. E a praia sempre teve o nome como Praia do Guarujá, tanto lá do canto do Astúrias até o Morro do Maluf. Era uma praia, ela é uma praia só. Ela não são duas praias. E tanto que o Guarujá pegou o nome aqui, porque aqui era a ilha de Santo Amaro. Sim. E aí os caras compraram umas terras no centro, onde hoje é o centro da Praia das Pitangueiras. E aí ficou. Qual o nome? Grande Hotel, lá no Guarujá. E começou a pegar o nome Guarujá. O Grande Hotel seria onde hoje é o La Plage? Não. Outro equívoco aí da galera. É onde está o Caminho do Mar. Na quadra diagonal, em frente à Praça das Bandeiras, não tem o Caminho do Mar? Sim. Onde tem a Galeria Hilo Center? Sim. É ali. Ali, toda aquela quadra inteirinha foi o Grande Hotel. Vou fazer uma outra pergunta, aproveitando que você é historiador. O Santos Dumont se matou no Guarujá. Isso. Onde era esse hotel? Nesse local aí, é o Caminho do Mar. Nossa, eu sempre achei que era o Casa Grande. Não. Eu sempre achei que era o La Plage. Não, o Shopping La Plage, estamos sabendo, ele era uma área que existiu a partir da década de 1940, uma piscina do Grande Hotel ali. Essa piscina hoje ela está coberta pela área do estacionamento do Shopping La Plage. Sim. E quando o Grande Hotel foi demolido em 1962, essa área onde estava a piscina foi vendida e foi construído o Clube da Orla. Certo? Sim. O Clube da Orla veio a se transformar no Shopping La Plage. O hotel, onde ele ficou construído durante 72 anos, hoje são vários edifícios. É o Samambaia, o Ilha do Governador, a Galeria Hilo Center, o Ouro Preto, o Sabará, Vila Rica, e o Barra Duna e o Barra do Saí e o Iemanjá. Todos esses prédios estão na mesma quadra onde está o Caminho do Mar. E ali era o Grande Hotel. O Grande Hotel pegou fogo, depois veio o segundo, foi demolido, e aí veio o terceiro, bonito, onde foi o Santos Dumont que cometeu suicídio. Caramba. Interessante, né? E essa... Como você viu quando doaram o carro do Santos Dumont? Eu entendo que o patrimônio cultural poderia ser usado para mostrar a história tanto do Primeiro Guarujá que não é nem de conhecimento, né? Eu ouvi falar sobre isso também. Não, eu falo com tristeza, porque de fato a gente sabe que tem uma certa ligação política, mas não é nem nesse ponto que eu quero entrar. Eu quero entrar no ponto de você abrir mão de um objeto tão histórico quanto aquele carro. E diz que ele tinha um valor patrimonial, um valor de fato financeiro muito grande, né? Sim. Ele é um veículo raríssimo, né? Ele não era do Guarujá, a funerária era de Santos, e realmente ele veio buscar o corpo do Santos Dumont, isso em 1932. É um Chevrolet Ramona 1929. Só existiam 10 e atualmente eles só sabem a localização de 4 desses carros, por isso que ele tem muito valor. Em relação a ser um patrimônio histórico do Guarujá, ele pode ser questionado por não ser de uma funerária da nossa cidade, mas sim ter vindo buscar o corpo do Santos Dumont. Lamentavelmente, nós não tínhamos um local apropriado para que esse carro ficasse em exposição. Assim como a locomotiva. Eu também acho que a locomotiva está num lugar equivocado, porque ela não permite um maior acesso das pessoas, e muitas pessoas passam ali nem tem tempo de olhar. Tempo de olhar, né?
Então, infelizmente, as décadas foram passando e não se preparou um local público para que esses equipamentos, esses patrimônios, fossem sendo colocados para uma exposição adequada, né? E aí resulta nessa perda agora aí desse carro para o Museu da Aeronáutica lá do Rio de Janeiro. Eu não gostei da forma como foi feita. Foi uma coisa um pouco estranha. Obscura. Deveria ter recebido uma maior publicidade por parte da administração pública e ter passado por alguma avaliação, inclusive da Câmara Municipal. Sim. Eu entendo, por ser um patrimônio público, deveria ter sido a população. A gente pode resgatar esse carro novamente, criar, porque imagina, né? Tem pouca ligação do Santos Dumont com o Guarujá. E foi o local onde ele esteve durante muitos anos, até que ele decidiu até se matar aqui, mas ele viveu, conheceu a cidade. Outro dia também eu estava olhando Vicente de Carvalho. Quando você pega a biografia do Vicente de Carvalho, tudo aquilo que pegou o nome de Vicente de Carvalho, a gente não encontra o subsídio de Vicente de Carvalho na relação das homenagens a Vicente de Carvalho. Sim. Você não encontra isso lá. Existe uma questão de fato ali de cunho cultural que não atendeu ali, né? E olha que isso quando você vai pegar o turismo, não só o turismo de veraneio, mas o turismo envolvendo a cultura, ele é riquíssimo. Então, quando você fala assim, quantos anos esse carro não ficou aqui, da forma que ele foi doado, não existe uma forma de trazê-lo, ou dependeria do desejo do Museu da Aeronáutica do Rio de Janeiro? Só fazer um paralelo, Cláudio, será que quando ele vem, ele vai voltar original igual quando ele foi? Porque tem que ter um desejo de trazê-lo de volta, né? Porque a decisão é uma decisão unilateral. Trazer por trazer é aquela situação, vai ficar na garagem lá, coberto por uma lona, tem que ter um lugar apropriado. Que agora a gente vai ter um aeroporto, faria todo sentido fazer ali uma parte, utilizar uma parte do aeroporto. Poderia. Com o objeto do Santos Dumont, né? Sim, ou seja, um local que poderia ser utilizado para isso. Museu pequeno. Porque quando a gente fala de trazer, não é só o trazer. Você vai pegar, por exemplo, o Santos. Santos tem uma história fortíssima com Pelé. Lá tem o Museu do Pelé, que de fato é o rei do futebol, indiscutível, é um cara reconhecido mundialmente. O Santos Dumont, ele tem. Não vamos falar em termos de peso, porque nós estamos falando de modalidades totalmente profissionais diferentes. Mas era um gênio também. Mas era um gênio. Né? O número de Os dois eram gênios. O número de coisas que o Santos Dumont inventou, e aí você. Em qualquer local do mundo que isso tivesse acontecido, teria lá o espaço. Sim. Você vai, por exemplo, lá em Jerusalém, tem o espaço que diz que Jesus nasceu, tem espaço que diz que Jesus foi enterrado, tem espaço que diz... a Igreja do Santo Sepulcro. Onde ele resultou, porque cria-se ali, num local que você atrai pessoas, o interesse é a pessoa falar, aqui aconteceu, nesse local tinha um hotel, onde aqui morreu o pai da aviação, onde aqui ocorreu tal coisa, e neste local você vai lá e coloca o carro, o original, e você coloca uma foto da ocasião, se possível for, e aí a gente começa a alimentar outras coisas, porque você traz o cidadão para cá por conta da praia, mas... E utiliza dele, o fato dele estar aqui para pagar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve essa habilidade, né? Com de Cristo poder Redentor, né? fazer o Cristo Redentor, o Museu do Amanhã. Você vai lá para a praia, você vai lá no Arpoador, mas você visita. Eu fui visitar semana passada, onde o Getúlio Vargas comandou o país na época que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Aí tu vê que eles têm lá, naquele local, naquela casa, tem o quarto onde ele se matou, tem a cama de onde ele deu o tiro, ele caiu. E aí a escrivaninha que ele escreveu a última carta. A escrivaninha, e tu vê que tudo isso, né? E eu levo hoje meu filho, o Fábio, né? E o Fábio, ele fala, caramba, como foi isso? E ele vive. Aí eu levei ele agora, há uns 5 dias atrás, lá no JK em Brasília, né? Que também tá lá o JK, e tem os bens do JK, tem tudo isso, as pessoas vão lá, ele participa e fala, caramba, um outro presidente. E assim você consegue ali, né? E isso gera cativa, né? E nesse caso do Santos Dumont,
é bom a gente ressaltar que o Guarujá ele não tem uma cultura própria, né? Infelizmente foi se perdendo ao longo do tempo, né? Essa cultura caiçara, e aí trazer, juntar com as personalidades que passaram por aqui, né? Poucas pessoas sabem, mas aqui no Guarujá passam e tem moradia várias personalidades importantes do país, né? Sim. Historicamente, nós tivemos aqui centenas de pessoas que têm importância mundial, né, nas suas áreas de atividade, famílias muito importantes de empresários e banqueiros, famílias de políticos também, famílias que foram líderes de exportação de café no século XIX. Em suma, só que essas coisas, se a gente não fazer chegar nas crianças, através da escola principalmente, né, que nós temos esse mecanismo, né, que é a sala de aula, e a gente não vê isso chegar nas crianças. Então não existe a valorização daquilo que a gente está falando aqui. Sim. Então esse carro poderia ter muito mais valor se a população o defendesse, por exemplo, soubesse da importância dele. A gente não precisaria estar aqui falando. As próprias pessoas defenderiam a cidade, defenderiam o seu patrimônio histórico. Então hoje, quando você vê uma casa antiga ser demolida e as pessoas passarem nem prestarem atenção nisso, dá uma dor assim do caramba, porque não tem pertencimento. Se você soubesse o valor daquela casa, como aconteceu em Santos, aquela casa do azulejo lá na 15 de novembro, que a professora de história ficou lá na frente e não deixou o trator derrubar, Sim. se ela não tivesse feito aquilo, teriam derrubado, né? E aqui no Guarujá ninguém se coloca na frente de nada, e as coisas vão caindo. Eu acredito que tinha que ter uma matéria escolar falando sobre a história do Guarujá, pelo menos da primeira à quinta série, porque isso também tem a ver com o pertencimento da pessoa. Ó, tem uma pergunta aqui, onde foi parar a mobília e as pratarias do grande hotel La Plage? Uma parte foi vendida, outra parte foi assim, eram muitos funcionários na época, centenas de funcionários, então eles compravam ou levavam para casa, porque foi uma despedida muito triste desse imóvel, assim, foi assim, sabe aquela coisa de falência? Sim. E no final foi uma coisa muito de dar muita angústia, assim, para quem sabe dessa história. Coisas assim muito importantes foram levadas, algumas foram vendidas, como eu disse, outras ninguém sabe o paradeiro. Tem muitas casas de guarujaenses daquela época que ainda tem uma poltrona, tem uma bachela de prata, talheres, fichas do cassino, né? E é por isso que a gente está com essa ideia do museu, que eu estou com a camiseta aqui, ó, Museu do Sedom, para a gente tentar reunir essas peças e reproduzir. Eu sei de pessoas que têm a porta dos quartos. O que seria Sedom? Sedom é Centro de Documentação e Memória de Guarujá. Sim. Então, onde é que tu imagina que pode ser instalado esse centro, esse local? A nossa primeira ideia, Cláudio, é agora em 2024 colocar em um espaço ali na área central para facilitar inclusive o acesso dos turistas, porque a história do Guarujá, ela não é só do Guarujá. Aqui tem a história do café, né? A vila que foi montada, que eu estava contando lá da questão do nome das pitangueiras que a gente cortou, né? O dinheiro que basicamente montou a primeira vila urbana aqui na Ilha de Santo Amaro foi o dinheiro do café. Então era gente de Limeira, de Ribeirão Preto, de Campinas, né? De São Carlos, Arara, São Carlos, tal. Então essas pessoas que hoje são dessas cidades e viriam para cá, iriam se sentir assim em casa. Um pedaço da sua casa. Falar, poxa, olha que legal, né? A gente sabia que são rotas mesmo, porque olha, eu vou para Ribeirão Preto, você faz do Guarujá, a pessoa fala, pô, eu tenho casa lá, eu tô no final de semana lá, vou passar o ano novo lá. Às vezes vou para Juiz de Fora, o pessoal do Espírito Santo. Então existe uma rota. Quando a gente fala, né, em Guarujá, em Baixada Santista, existe uma rota, um comprimento dessas cidades em direção ao interior que tem 500 quilômetros. Ô Cláudio, e tu não sabe, eu fui operar esse braço essa última vez agora, a última cirurgia que eu fiz, e tinha um médico, doutor Egídio.
segura esse nome. O Henrique talvez até ache a família dele. E aí eu falei, pô, médico maravilhoso, né? Muito educado, muito atencioso e tal. Bem, ele já tem uma certa idade. E aí ele falou, você mora onde? Eu moro no Guarujá tá. Então, doutor, se eu quiser ir passear na praia, pode ir lá em casa. A gente arruma um jeito de hospedar lá e tal. Eu falei, é mesmo? Eu conheço o Guarujá. Eu falei, conhece nada. Ele é cheio de todo brincalhão, né? Conheço o Guarujá, conhece nada. Você tá falando besteira aí, meu amigo. Meu avô era dono de metade daquela parte do Perequê. Olha. A Perequê era tudo Perequê até Enseada, né? Antigamente, né, Henrique? Ali era tipo uma fazenda, mais ou menos isso. Tem uns limites. Né? Tinha a fazenda Perequê, que era o sítio Perequê, depois ele foi desmembrado em 2, ficou Perequê e Pernambuco. Isso. A Enseada já tinha também outros sítios. Eu estou falando de um período de 1817, que é o registro que nós temos. Eram 48 propriedades só no Guarujá. 48 propriedades. Só tinha 48 donos. O Guarujá inteiro. Que eram fazendas. 48 sítios, né? E isso tudo, quando você se formou, quando você virou historiador, você tinha quantos anos? Foi agora. Eu fiz faculdade de História depois que eu perdi a visão. Depois que você perdeu a visão. Você faz 8 anos que eu sou formado. Antigamente eu tinha feito arquitetura, né? Você era arquiteto de formação? Não, eu tive que parar devido à perda da visão. Mas eu sou formado em desenho de arquitetura, que é um curso técnico, e eu posso projetar casas de até 70 metros quadrados. Isso na época, não sei se a legislação ainda é assim. Mas você fez história onde? Você fez história Fiz história aqui no Dom Domênico. No Dom Domênico, já ali na rua da sua casa. Não, o Dom Domênico é lá na Arthur Costa Filho, lá na Leomil. Sim. É um pouquinho longe, mas eu morava ali ainda, ia tranquilo com os amigos, me pegava, deu tudo certo. Parece que Deus montou um esquema certinho, uma logística perfeita e me colocou ao lado das pessoas certas dentro da sala de aula, e a coisa foi indo e eu ia e voltava com os amigos. Então podemos dizer, que eu ouço muito isso, fala assim, os antigos falam muito isso, né? Mas a praia do Guarujá. Então podemos dizer que a praia do Guarujá, o nome Praia Guarujá já existiu, que era Pitangueiras. Isso, vamos lá. Praia do Guarujá foi o primeiro nome. E ela ia do Canto das Astúrias até o Morro do Maluf. Ela foi dividida em 2 partes, porque em 1913 eles construíram o grande Hotel La Plage, onde o Santos Dumont morreu. Quando eles fizeram essa inauguração, que era o 3º prédio, o primeiro pegou fogo, o segundo substituiu o que pegou fogo, ele foi demolido porque ele era pequeno, aí fizeram o grande, o bonito. A quem pertencia esse hotel? O último foi um grupo de empresários estrangeiros, capitaneados pelo Percival Farquhar, que era um americano, e eles que entraram com essa grana. E nesse momento eles mudaram o nome da praia. Passou a ser Praia das Pitangueiras. Por causa das pitangas. Mudou uma série de coisas. Eles queriam dar um up. Fazia 20 anos que já existia o Grande Hotel Guarujá. E ele mudou de nome. Ele passou a se chamar Grande Hotel et de la Plage. Então tinha o Grande Hotel e o La Plage. Era um anexo no mesmo edifício, eram separados administrativamente. Tem uma história aí que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tinha um cara que tinha a concessão de explorar esse grande hotel. E aí eles demoliram o hotel, mas o cara tinha a concessão. Então, quando fizeram o novo, ele administrava a parte dele e esse grupo de empresários administrava a parte deles, nova, que foram os caras que entraram com a grana. E foi aí que eles começam a usar ali onde hoje é o La Plage para quadras de squash e guardar os materiais de praia. No futuro fazem a piscina lá, que foi uma coisa assim muito glamourosa, essa piscina, porque lá também tinha um restaurante, os chefes de cozinhas eram internacionais. E aí as pessoas confundem hoje o La Plage com o hotel, que não tem nada a ver. Mas o nome Guarujá, então, ele era a praia e passa a ser o nome da cidade em virtude do uso, do costume das pessoas dizer vamos para o Guarujá. Não era para o Guarujá como no sentido cidade, município, era a praia. Isso. Que interessante, né, cara? Caramba, eu nasci aqui. Você vê. E eu não tinha essa... A história que eu sempre ouvi na escola, Marcílio Dias...
Filomena, Vila Alice, eram fazendas, e uma das fazendas se chamava Guarujá, que era a maior fazenda, que pegava a região da Pitangueiras, a metade da Enseada, e isso ia até o final das Astúrias. Que um dono de uma fazenda ia comprando a outra fazenda, até que Guarujá virou dono de todas as fazendas. Era uma história até mais romântica. A história é boa também. A história é até boa. Né? Não, eu já li que tinha um cara de carro de boi passando na praia, aí o pessoal conversou com ele. Tem umas coisas interessantes. A Enseada tinha a maior área particular há 200 anos, em 1817, era o Sítio da Paciência. Então, para as pessoas entenderem, seria assim, do Jardim Virgínia até o Tejereba, até o ginásio Tejereba. Essa seria a área do Sítio da Paciência. E ele ia até a Vila Júlia. E ali tinha o Engenho da Paciência, que hoje tem o Morro do Engenho lá, não Sim. tem? Então, isso tudo era dessa família Teixeira Chaves, que depois de quase 100 anos comprou metade do centro da Pitangueiras, da Puglise até a Rua Santos. Eles compraram esse pedaço essa gleba de terra e fez o centro da Pitangueiras com 7 ruas e 3 avenidas. Então era a Avenida do Canal, que chamava-se Anchieta, a do meio, que chamava-se Cunhambebe, e a da praia, que chamava-se Hansestaden. E a Puglise era a número 1, a Benjamin Constant 2, depois vinha a Anami Jafé 3, a Petrópolis era a Avenida 4, a Rio de Janeiro 5, a Brasil 6 e a Santos 7. Essa era a história de como nasceu a parte urbana e a quem pertencia essas terras. Então, no centro do Guarujá, neste momento que foi construída a primeira vila balneária urbana do Brasil, inclusive, tinha o Sítio Campinas, que dá o nome hoje ao Morro da Campina. Sim. Ali embaixo, no lado da Pitangueiras, era Sítio Campinas. Do lado da Enseada era Sítio Paciência. Tem o Sítio da Glória, que era a entrada ali do Guarujá. Não sei, acho que vocês não souberam que ali teve uma favela, que ia até quase no alto do morro, não, onde é o viaduto. Essa favela chamava Favela do Morro da Glória. E ali era um sítio também enorme que vinha na parte plana até a delegacia. Então era o Sítio da Glória. E do centro aqui da Pitangueiras até o canto da Rua Cubatão era o Sítio Laranjeiras. Basicamente eram 3 grandes sítios que dominavam esse pedaço. Henrique, podemos dizer, você pegou toda essa história do Guarujá na faculdade ou a curiosidade? Não. Quando você veio do Paraná para cá, você falou, vou desmiuçar tudo o que aconteceu lá atrás. Isso foi o seguinte, meu pai veio trabalhar no Guarujá com 16 anos no cassino. Meu pai trabalhou desde os 16 anos no cassino e ficou até o jogo fechar, né? Isso, quando o jogo fechou, ele estava com 24 anos. E depois ele ficou trabalhando nos cassinos clandestinos, porque os cassinos fecharam de forma oficial, mas as pessoas continuavam fazendo um tipo ainda de jogo aqui ou ali em cidades variadas. Então meu pai acabou viajando para o Rio de Janeiro, para o sul de Minas e São Paulo capital, e ele me contando essas histórias ao longo da minha infância e da minha juventude sempre me deixou curioso, mas naquele tempo nós não tínhamos internet para pesquisa. Sim. E a cidade não oferecia esse material, né? Nós nunca tivemos um museu ou uma casa da memória. Até o ponto que acontece a minha perda da visão, vou fazer história. Então, meu TCC, Cláudio, era entrevistar pessoas antigas do Guarujá. Porque é o que eu podia fazer sem visão. Então, eu entrevistava senhoras e senhores com seus 80, 90 anos. Conheceu o Jaime Dage? Conhecia ele do tempo que eu enxergava, né? Porque era o prefeito que andava na rua, né? Sim. Eu sou desse tempo aí. Que o prefeito ainda ia comer pastel na feira. Andava na rua, ia tomar café no Mosca Frita, que eu comentei contigo. E aí nessas entrevistas eu comecei a reunir material e comecei a pesquisar com os livros existentes. Nós tínhamos até então 2 livros, o da professora Ângela Vaz, que é um livro muito interessante, recomendo a leitura, Guarujá em 3 momentos, e o livro Pérola ao Sol,
que é da historiadora Mônica Damasceno e do jornalista Paulo Mota, que foi escrito na época do Valdir Tamburuz, esse livro aí, já tem mais de 30 anos. O da Ângela é mais novinha, deve ter uns 20 anos. E aí eu senti que estava faltando muita coisa ainda para a gente contar a história do Guarujá, né? E aí eu comecei a engendrar, ao término da faculdade, a criação de um centro de documentação e memória. E eu demorei 7 anos para concretizar esse sonho. Esse centro de documentação e memória foi fundado há 2 anos, em fevereiro de 22. E durante 7 anos eu fiquei fazendo o recolhimento de material. Né? Então eu tenho hoje cerca de 15 mil documentos digitais, umas 2 ou 3 mil fotografias também, porque tem muitas que são bem parecidas ou com diferença de tamanho e tal. Sim. Porque a gente tem uma quantidade enorme de... E esse material ele tá em algum lugar fixo? Não, isso tudo a gente salva, né, em várias mídias. A gente salva em várias mídias. E eu trabalho isso de uma forma que me possibilite escrever o livro. Uhum. Aí, depois que eu me formei, eu comecei a escrever o livro A História do Guarujá. Então, um livro com 352 páginas, e ele conta, assim, do Guarujá de 1800... É bonito esse livro dele. De 1890. Então, além do... Ele não pôde trazer hoje, eu acredito. Além do Fidel com a dele e eu com a minha... a política sem caô, tu ainda tem mais 4 livros. Você tem no total 6 livros. Tem a História do Guarujá, que pega de 1890 até 1956, foi o último ano que existiu o trenzinho e foi o ano da inauguração da Igreja Matriz. Então eu parei aí. Tem um livro chamado Guarujazando, que são os meus 60 anos no Guarujá, que eu fui guarujazando, entendeu? Aí eu conto uma série de histórias da minha infância e juventude. Eu fui capoeirista, eu andei de moto com a galera da minha época. Que moto joguei que bola na praia, eu tinha uma XL 250. XL 250. Com ela eu ia para Ubatuba, fui para Paraty, tudo lama, não tinha Você é casado, Henrique? Não, hoje eu sou divorciado. Eu fui casado até 2001. E quais são os outros livros? Fiquei 12 anos. E tem o livro, meu primeiro livro foi a história do Brasil e Argentina no futebol. Sim. Que eu estudei 100 anos dessa rivalidade, coloquei todos os jogos, todas as fichas técnicas, todos os problemas, as brigas, tal. Foi a primeira vez que uma pessoa fez esse tipo de trabalho. Eu sou reconhecido, inclusive, pelo maior jornalista esportivo do Brasil, que é o Celso Unzelt, fez o prefácio do meu livro. Nossa. Atestando que é o documento com o maior número de informações sobre a história do Brasil e Argentina no futebol. E esse livro, então, já tem uma segunda edição. Aí eu tenho o Fidel com a dele, eu com a minha, o Politizando, História do Guarujá, e participei de 3 coletâneas. Então, no total, são 6 livros e 3 coletâneas, são 9 no total. E agora, nesse semestre de 24, se tudo correr bem, se Deus quiser, sairá o História do Guarujá, volume 2, e o livro 130 personagens da história do Guarujá em 130 anos de história. E para achar os seus livros, como é que faz? Olha, para ficar fácil assim, é só digitar www.edbooks.net. Se o Cláudio permitir, na próxima live eu vou sortear, né? Sim. E se puder pôr o link vamos botar o link e vamos trazer nossa live. Na edição a gente põe o link. Isso. E você, meu amigo Wanderson, agora será Doutor Wanderson. Exato. Mas... sai da atividade policial e vai para a atividade do direito. É uma mudança bem grande, bem grande mesmo, né? Até porque na polícia a gente aprende sobre leis, mas de uma forma totalmente diferente. É como se você aprendesse como prender, e aí na escola você aprende como soltar, né? E claro, tem as outras áreas, administrativo, enfim. Mas como a minha área sempre foi da segurança pública, você acaba focando um pouco mais no direito penal, né? Direito penal e penal militar. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que eu não fiz essa faculdade antes? Né? Até para ter uma vida mais tranquila na polícia. Tranquila pra conhecer. Porque o militarismo, para quem não conhece, é uma situação bem complicada. Sim. Bem complicada. Hoje mesmo eu estava vendo um policial que foi mandado embora porque roubou uma flor.
flor, uma planta. Provavelmente ele devia querer plantar na casa dele. E teve câmeras, enfim, e o processo ele não dá boi pra ninguém. Quando você teve o acidente, você já era casado do Catarini? Não era casado, não. A gente namorava, né? A gente namorava e eu sofri um acidente aqui, ela descobriu por acaso, um amigo meu foi no serviço dela e falou que eu tinha sofrido esse acidente, ela largou o emprego, o trabalho, e foi lá no hospital, tanto que ela chegou primeiro com minha mãe, meus irmãos. Então. Faz quantos anos isso? Faz 6 anos, foi em 2017. Vamos indo pro 7º ano. Recente, né? É recente, Mas parece que é uma vida toda. Parece. E o que é mais engraçado, quando eu sofri esse acidente, o pessoal falava, não, você vai sair dessa e tal. Eu pensei, meu, vou sair dessa nada, a vida vai ser uma porcaria. Hoje a minha vida é 1000 vezes melhor do que quando eu andava. Cara, por incrível que história pareça. bacana. Só a partir do acidente eu tive mais. Eu sou pai solteiro, eu fui pai solteiro, digamos assim. Minhas filhas, depois que eu separei da mãe delas, eu fiquei com a guarda delas. Eu fiquei com a guarda delas e a mais velha tinha 4 anos, ou era 5 anos. E a mais nova tinha 2 anos. Então, assim, uma fase bem difícil. E depois do acidente, por mais que eu estar morando com elas a vida toda, depois do acidente que eu pude ter mais tempo para minha família, para minhas filhas, para minha esposa agora, né? A gente casou 1 ano depois do acidente, né? Foi o mesmo ano que a gente decidiu fazer faculdade. E é aquele negócio, né, meu? Na hora você sente aquele primeiro impacto, né? Mas depois você vê que Deus te fez para vencer, não é para ficar, não é para ser coadjuvante, né? Então, no final das contas, acho que tô tirando essa situação bem tranquila mesmo. Não, eu queria falar da sua esposa. Minha esposa é guerreira. Que guerreira. Às vezes eu vou na casa do Vance tomar um café lá e, ela trabalha, é uma coisa assim que vai além do amor, assim, sabe? Vai muito além, né? Porque ela, o que trabalha, o que ela empurra, ela faz reunião, ela é forte, ela levanta, ele dirige. Acho legal, outro dia eu vi ele, como é que tu dirige? Ali, não, eu coloquei aqui todos os... Tem uma alavanca, igual aqueles carros americanos, né, que você tem a marcha no volante. No meu caso, foi uma adaptação do lado esquerdo. Sim. Eu puxo, acelero, eu empurro, freia. E, fui pra São Paulo, já fui pra um monte de lugar. Graças a Deus. Um monte de lugar. Galera que tá assistindo, chegamos em 1 hora aqui no nosso podcast. Já queria agradecer, rápido, Wanderson, a oportunidade de poder estar com você aqui. Estaremos juntos no próximo e no próximo e no próximo. Se Deus quiser. Henrique, nós somos iguais, cara. Sim, sem dúvida. A gente com as nossas... Cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua diferença, mas temos ali o Guarujá como amor, nós temos ali o estudo como uma missão e o aprimoramento do local que a gente vive, né, Wanderson, também como missão. Queria agradecer aqui a sua presença, estando conosco, e recomendar aqui os seus livros. Vamos colocar aqui no link, a gente vai fazer uma edição, depois fazer os cortes. Fidel com a dele e eu com a minha. Podemos dizer que quem é que estava com o maior problema? Olha... Fidel, né? Cara, eu vou falar pessoalmente meu problema, mas meu problema é maior que o dele, né? Ele deu muito problema para muitas pessoas também, viu? Porque você tinha que resolver um problema seu e ele estava ali. Eu vi gente chegar nadando. Gerando problema para milhões de pessoas. Eu vi gente chegar nadando lá, driblando tubarão, cara. Não é fácil, não. É muito complexo. Tem também o politizando. A política sem caô. A política sem caô, a gente vai dar um exemplar para cada pré-candidato da Baixada Santista, para que a gente possa o manual ter ali... do pré-candidato, né? Eu faço um desconto. Obrigado, irmão. Eu peço para ele dar a mão, a mão que ele... Aí eu lembro da mão direita, mas na verdade tem muito obrigado pelo convite. Obrigado, quem está em casa. Wanderson. Você que quer participar, escreve aí. Somos iguais. Por que somos iguais? Certeza que somos iguais. Fiquem com Deus a todos. Um beijão. Tchau, tchau.